Olá pessoal, voltamos a falar sobre comunicação empresarial. Mas nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação de massa. O que é? O que nós vamos estudar nessa aula? Acompanhem comigo no slide. Nós vamos estudar sobre as origens da comunicação de massa. Origens de comunicação de massa estão ligadas ao século XV, com a invenção do tipógrafo. Então, pessoal, comunicação de massa, vamos lá atrás, vamos voltar no tempo, no século XIX. Qual que era o que eles queriam, qual que era o objetivo principal? Era passar uma informação e fazer com que a sociedade acreditasse cegamente naquela informação. Então, nós tivemos os primeiros jornais impressos, revistas, e ali qual que era o objetivo principal? Passar uma determinada informação. Essa informação, ela era limitada e ela tinha o dever não de informar com clareza as pessoas, não. Ela tinha o dever de instruir a pessoa. Foi aí que iniciou a comunicação em massa. Vamos para o próximo slide. O que é comunicação? A palavra comunicação é uma derivação do termo latino comunicare, que significa partilhar, tornar comum. Quem diz isso é Matos 2014, na página 2. Então, para você, diz para mim, o que é se comunicar? Já não vale dizer que uma comunicação é o ato de se comunicar. Não. Quero informações mais profundas, mais aprofundadas. Antes de vocês lerem o material de apoio, pensem um pouquinho comigo. O que é comunicação? O que você quer com a comunicação? Desde sempre, quando a comunicação surgiu, ela tinha um objetivo, que é passar uma informação. Lá no século XIX, a intenção dessa comunicação é instruir. Com o passar dos anos, dos séculos, hoje, nós temos a comunicação. Com qual finalidade? Pensa, em casa, qual é a finalidade de você se comunicar? No serviço, qual que é a finalidade de você se comunicar? A mesma comunicação que eu tenho em casa é a comunicação que eu tenho no serviço? A mesma comunicação que eu tenho com os meus colegas de trabalho é a comunicação que eu tenho com os meus colegas de ônibus, de ida, de vinda, do metrô, enfim, a pé? É a mesma comunicação que eu tenho com os meus colegas de final de semana? É a mesma comunicação que eu tenho lá em casa com a minha família? O que é se comunicar? Como que essa comunicação se dá? Independente dessa comunicação e do objetivo dela, que ela tem algo em comum em todas elas. Qual é? Você sabe me dizer? Acabamos de ler. Comunicar, partilhar. Eu só posso dizer que houve uma comunicação quando aquilo que eu, emissor, digo é a mesma coisa que você, receptor, recebe. A mensagem que foi passada, ela precisa chegar tal qual foi dita, com o mesmo objetivo, com a mesma intenção. Quantas e quantas vezes isso não acontece? Gente, pode acontecer que nas aulas parece que está bem repetitivo, mas essa é a intenção,
Já diz vários autores, quanto mais você fala, você acaba absorvendo aquela informação. Então, por isso que eu digo e novamente estou repetindo, a comunicação, o ato de se comunicar, eu preciso cuidar com o que eu vou dizer. Então, desde os primórdios, a comunicação. O ser humano, ele tem por desejo, por vontade, se comunicar. Aqui, nós vemos que no século XIX teve a comunicação com o surgimento do tipógrafo, que daí começou a comunicação escrita. Mas bem antes disso, nós já tínhamos a comunicação. O homem da pedra, ele já se comunicava de alguma forma. Ele já mostrava qual era a sua intenção. Ele não precisou verbalizar, ele não precisou dizer com palavras, como hoje nós dizemos, não. Mas ele passou a informação, ele passou a mensagem. Então, se você passar a mensagem e o outro receptor, ele receber essa mensagem clara e você conseguir passar isso sem ter ruído, sem ter barreiras, sim, houve uma comunicação com sucesso. Vamos para o próximo slide. Processo da comunicação. O processo da comunicação inicia-se com o emissor e finaliza com o feedback. Quando nós temos a nossa comunicação, quando nós informamos algo, passamos a mensagem, essa informação apenas finaliza, essa comunicação apenas finaliza quando eu tenho esse feedback. E esse feedback positivo, que a pessoa, ela vai para mim, ela vai me voltar a informação da forma como eu disse a ela. Eu vou dar um exemplo claro. Um exemplo que vai soar até como brincadeira e tenho certeza que muitas de vocês já fizeram ou já pensaram em fazer isso. Ou às vezes com o cônjuge, ou às vezes com o filho, ou às vezes com uma outra criança. Quer ver como? Eu chegar e dizer assim, olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso. Entendeu? E o receptor te diz, sim, entendi. O que você fala? Então repete. Quantas e quantas vezes em casa você fez isso? Vamos agora para o ambiente empresarial. Você chegou na sua instituição e você diz isso. Olha, a informação, já no início do dia, você precisa passar um roteiro, as atividades daquele dia. Essa informação, ela precisa ser clara e precisa ser de uma forma limpa. Não pode ter ruídos, não pode gerar duplo sentido, porque ao final daquele dia, além de todas aquelas atividades que precisam ser feitas, eu preciso ter um sucesso para eu atingir o meu objetivo, que é desenvolver alguma atividade, o projeto ser finalizado, enfim. Então, eu passo a mensagem. E uma forma de saber se essa mensagem que eu passei, ela foi tida com clareza, ela teve sucesso, eu quero um feedback. Volta para mim, explica para mim o que eu falei, o que é para ser feito. É para ser feito isso, 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 correto? Faltou isso, isso e isso. Então, essa comunicação, esse vai e vem, é que você tem a total certeza de que essa informação está sendo limpa, essa informação está sendo clara. E o tempo, nós já estamos com um tempo super corrido. Gente, eu quero que vocês deem uma lidinha no material de apoio. Olhem lá sobre comunicação de massa, origem da comunicação desde os primórdios, quais são os objetivos, o que eu tenho de interessante, de importante numa comunicação de massa. Vamos descobrir juntos? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Até a próxima!